Vamos agora retomar os nossos trabalhos. Eu peço aos senhores oradores e aos dois moderadores da sessão que, por favor, tomem os seus lugares. Recordo, entretanto, que no auditório 2 se vai iniciar dentro de poucos minutos, 2 ou 3, a sessão TIC na saúde, em que participam Carlos Barreiras, Rui Gomes, Nuno Guerra Santos, Manuel Mira Godinho, José Mendes Ribeiro, Isabel Vaz, e em que é moderador o jornalista do Expresso, Nicolau Santos. Portanto, aqui, senhores oradores da sessão de Trends Tecnológicos, Eficiência e Produtividade, os dois moderadores, João Henriques e Luís Lopes, peço o favor de, tão breve quanto possível, tomarem os vossos lugares. Aqui vamos debater um tema particularmente atual, a eficiência e a produtividade. Está mais do que comprovado que só a utilização das ferramentas TIC permite ganhos de eficiência e de produtividade, dando capacidade às empresas e organizações para responder eficazmente às alterações do mercado e à globalização. Disso vamos ouvir falar neste painel e, com esse objetivo, eu passo imediatamente a palavra aos dois moderadores desta sessão, João Henriques e Luís Lopes. Muito boa tarde a todos. Começaria por apresentar o painel. No entanto, gostaria de começar por dizer que o painel tem, como já viram, duas inovações. Pela primeira vez são dois moderadores num painel e, ao mesmo tempo, pela primeira vez, julgo que são operadores a servir de moderadores para com este digníssimo conjunto de representantes de empresas de tecnologia cá em Portugal. Portanto, começaria por apresentar o João Silva Marques, que é o responsável por New Business Development da Nokia Siemens, o Joaquim Santos, o Chief Technology Officer da Ericsson, o Nahle Mata, Country Senior Officer da Alcatel-Lucent, o Nuno Carvalho, Diretor-Geral da Cisco Portugal, e o Pedro Ferreira, o Country Director da Huawei Technologies Portugal. E passaria a palavra ao João, que irá aqui introduzir as primeiras questões. Eu diria que para abrir o debate e fazendo um pouco a ponte com a intervenção anterior e sendo conhecido o contexto económico português, que não é só português, que é também global, e que poderá provocar transformações relevantes na economia, na sociedade e no próprio setor das telecomunicações, os fabricantes, como normalmente nos referimos ao conjunto de empresas que temos aqui representadas, tem um papel importante na antecipação de tendências e de encontrar novas respostas. Portanto, de certa forma, se calhar o primeiro desafio é quais são os grandes desafios e oportunidades que vêm, o que é que esperam que mude na presença no mercado e na forma como o encaram, nomeadamente ao nível dos pipelines de produtos, estamos a falar de simplificações, orientações a custos inferiores, pipelines mais focados, maior focalização das empresas. Portanto, que desafios e oportunidades vêm e como pensam encarar esta nova realidade. Eu, se calhar para não ser sequencial, dava a palavra ao Pedro Ferreira, começa na ponta de lá. Ok, obrigado. Antes de mais, quero agradecer à PDC pelo convite que fizeram à Huawei Portugal e, obviamente, saudar os meus colegas de painel. Efetivamente, nós, na Huawei, entendemos que, obviamente, nesta situação especial que a economia representa neste momento e mais em concreto na região da Europa, nós vamos ter que passar efetivamente por alguns desafios e se nós repararmos na performance essencialmente da margem operacional do cash flow dos operadores, nós reparamos que na Europa os operadores têm uma margem operacional sempre muito mais pressionada que se nós compararmos face à América ou à Ásia. Nós entendemos que isso é um fator extremamente significativo para a nossa indústria.
Mas eu não quero estar a falar aqui muito tempo sobre os nossos pain points, eu acho que nós temos que falar de soluções, quem vive de passado é museu, e nós temos que efetivamente encontrar soluções e é por isso que nós estamos aqui. Nós também sabemos que na Huawei nós fazemos muitas previsões, também emitimos muitos reportes, e nós achamos que nos próximos 5 anos vão existir cerca de 30 milhões, ou seja, 30 milhões de utilizadores de banda larga móvel, vão existir cerca de talvez 300 milhões de novos utilizadores de FTTH, provavelmente irão existir nos próximos 5 anos 50 milhões de novos utilizadores de IPTV e provavelmente também numa nova vaga, a nível do machine-to-machine, irão existir cerca de 600 milhões de novos utilizadores. Eu queria só retificar, relativamente à banda larga móvel, são 30 mil milhões, não 30 milhões. E relativamente à nova, diria, à palavra que está mais em voga agora, relativamente ao cloud service, nós estimamos que nos próximos 5 anos vamos ter cerca de 150 mil milhões de dólares de negócio, ou seja, de volume de negócio que irão aparecer a nível do cloud. Portanto, eu diria, à parte da Huawei, nós entendemos que para vencer estes desafios, algo que tem que estar na nossa mente e na nossa indústria, a palavra-chave é transformar, transformação. Eu diria que esta transformação terá 3 níveis essenciais. Transformação da rede, do passar do All IP para o All IT, a transformação dos serviços, que eu diria que é Any Service, Any Second, Any Screen, e obviamente também na transformação do negócio, onde nós temos que deixar de ser network-centric para customer-centric. E algo que deixará uma grande responsabilidade também aos operadores é que os operadores vão ter que ter a capacidade de deixar de ser um operador tradicional e passar a ser, efetivamente, um experience provider. Não podem simplesmente ser apenas um fornecedor de infraestrutura e de serviços de telecomunicações. Obviamente todo o mundo fala qualidade de serviço, hoje a qualidade de serviço é algo mandatório a todos os níveis. Nós temos que passar efetivamente hoje a preocupar-nos é com a qualidade de experiência. E, efetivamente, para termos essa qualidade de experiência, nós temos que dotar todas as nossas infraestruturas e todas as nossas soluções de inteligência on demand e experience on demand. Esta é um bocadinho a nossa visão do que nós teremos que fazer para, obviamente, encontrar soluções que deem respostas aos desafios que a economia impera neste momento. Muito obrigado. Nuno? Olá, muito boa tarde. Boa tarde. Só, em primeiro lugar, dizer que existe uma terceira inovação. É a primeira vez que eu aqui estou também a representar a Cisco na APDC, agradecer à APDC. Como sabem, para mim é um orgulho enorme poder representar aqui os milhares de clientes, as centenas de parceiros e os 300 colaboradores que a Cisco tem em Portugal, e são eles que me dão a oportunidade de poder estar aqui neste momento a falar para uma audiência do lado que eu tive nos últimos anos e olhava sempre e vinha sempre aqui ouvir os líderes da indústria falar sobre aquilo que eram os trends. Em segundo lugar, eu digo que há 3 coisas que não serão diferentes do que os meus colegas aqui de painel vão dizer e que são os principais desafios que nós temos e que vão acontecer nos próximos anos. Olhemos para qualquer estudo de mercado, qualquer das companhias que aqui está ou outras façam, nós diríamos que o cloud, a mobilidade e o vídeo vão ser aspectos fundamentais daquilo que vamos fazer. Sejamos nós operadores, sejamos nós fabricantes, como o João nos apresentou, ou sejamos nós os clientes finais. Estejamos nós no consumer, estejamos nós no segmento do enterprise ou na administração pública. Eu diria até que nos últimos anos os investimentos que foram feitos por parte dos operadores de telecomunicações, sejam eles móveis, sejam eles de acesso, sejam eles de vídeo, sejam eles de voz ou de outros tipos de comunicação, os investimentos que foram feitos em Portugal não devem nada àquilo que foi feito nas melhores práticas noutros países, tanto da Europa como de outros locais do mundo. Provavelmente onde temos que evoluir mais é na maneira como utilizamos o desenvolvimento dessas infraestruturas no sentido de tornarmos Portugal
e eu aqui estou preocupado mais com Portugal, mas é um problema também da Europa, de maneira a evoluirmos e resolvermos o problema que temos, que é um problema que não podemos fugir dele, que é o mundo realmente é global, nós vivemos numa economia em que competimos com todos, os recursos que temos são para competir com outros países que vivem e que operam num ambiente de competitividade em que o custo é o aspecto fundamental, e como a Europa e nós não queremos trabalhar por custo, não nos queremos diferenciar por custo, só há uma maneira de o fazer, é aumentar a produtividade. É conhecido que os investimentos em tecnologias de informação e comunicação têm um impacto direto sobre o GDP, ou sobre o Produto Interno Bruto. É evidente que os países do Norte da Europa têm uma relação entre estes dois fatores muito maior do que os países do Sul da Europa, e também é conhecido que o investimento em tecnologias de broadband e de acesso, sejam elas móveis ou fixos, tem uma relação direta com o incremento do Produto Interno Bruto. É conhecido também, a posteriori, que não é diretamente proporcional em todos os países o mesmo investimento em broadband com a relação que se tem com o Produto Interno Bruto, porque isto tem a ver com a capacidade que temos depois, enquanto país, seja no ponto de vista empresarial, seja no ponto de vista da oferta para o mercado do consumo, como é que nós conseguimos tirar partido disso para aumentar a nossa produtividade. E eu diria que, quase como apelação ou como apelativo para aquilo que depois iremos discutir durante este debate, eu ficaria por aqui e vou depois focando neste aspecto ao longo da apresentação. Nacli? Good afternoon, everybody. First of all, let me congratulate APDC of this real impressive organization. This is my first participation, and I see the audience, the quality of the audience, and the quality of preparation, so congratulations again. I would say it's also my pleasure to be here on the board with my fellows, sharing views of how Alcatel-Lucent view the future and how we prepare to face the challenges that are obviously coming. To respond to the question, we're part of the world. The economical situation of the world would influence Portugal. This is obvious. Is it gonna change the way we live in Portugal? Yes, definitely. The answer is yes. Before talking about the technological trend, let me talk rather about the social trends. If we want to prepare the future, we have to see what's going on. And if we look to the social trends today, everything says that we are going to face tsunamis of data. If we look to the statistics says that in the world, in the coming 2 years, the man-to-man machine communication will grow by 990%, 990%. The mobile video consumption will increase by 879%. Public Wi-Fi spot, 346%. Smartphone sales, 134%. Application, 129%. I can continue like this. All those numbers are above the 100. What does it mean? It means that people are more and more demanding for information and consuming bandwidth, data, and all those kind of things, and we have to face it. We are actually, this change in behavior is also changing drastically the way we live, the way we consume, the way we buy. So we are all becoming kind of digital nomad. We want to consume everywhere, anytime, wherever we are. Digital nomad is also digital workers. So not only we consume, but also we change the way the companies are going to structure themselves and respond to the challenges. Well, I think I'm not going to talk about operators because down the road we'll talk about operators' role, but let me take an example of the enterprise, the small, the SMEs. The SMEs will be facing several challenges. I'll take more the telecommunication part. Mobility will work anywhere, any place. Home working, teleworking, when we are swimming, golfing, whatever we're doing, we want to work. So this means that we have to be able to connect and to connect seamlessly wherever we are. We have solutions for it already, and I will invite the operators to start doing it.
Actually, we have applications. If you go to our stand, you will see that we are today showing presentation on how we can seamlessly change networks. We go from home network to the Wi-Fi, to LTE, anywhere, I mean, without any interruption, without need to log in. It is a flawless, total mobility. This is gonna also impact the devices. We're not carrying the tools, the devices that we're using in the enterprise everywhere we are. We want to use tablets, laptops, phones, anything wherever we are as well. So this means that we have to adapt all our work tools to the new environment, to the mobile environment. Here, well, we can talk about unified communication systems that are being put in place. Those virtualization of desktop, virtualization of offices, all those kind of things that are now migrating to the cloud. So the cloud is, I mean, everybody will be talking about the cloud. Maybe down the road we'll be talking about the operator's cloud rather than the enterprise cloud. We are, sorry, I have to get my notes again. So we cannot live anymore without our tablets. Well, this is going also, I mean, the enterprise are going to face an agility problem as well. They have to be able to be created, to born, to live, to die in a very short time. They need to be agile. They have to adapt their system to the transformation. So here again, the cloud will offer a very good opportunity for the small enterprise that do not want to, cannot afford heavy investment at the beginning, to rely on virtual software that they pay as they consume. The business as well, of course. The business, there is no more close of business. In the past, we were seeing COB, close of business, is not anymore existing. We work everywhere, every day, anytime, morning, evening. So the money does not rest, does not sleep. The companies does not sleep as well. And all this is also needs access, secured access, needs protection of data, if we are talking about the cloud. So all those solutions are existing today, and here we are giving just an example of the enterprise, I mean the small SMEs. Now we can enlarge to talk about adjacent businesses like smart cities, e-health, iCare, I mean all the suite of e-things. But I can actually, this subject is not a sea, it's an ocean. I can talk about it for hours and hours. I will probably stop here. Começamos? Relativamente a falarmos no papel fundamental em antecipar tendências, eu penso que se calhar teremos que olhar por outra perspectiva. Antes de conseguirmos nos posicionar e efetivamente conseguirmos mostrar que temos capacidade para enfrentar novos desafios, prever o futuro e efetivamente fazer o drive desses desafios, penso que temos que olhar um pouco para toda uma solidez que as empresas possam ter. E aqui todos nós sabemos que as empresas são voláteis, portanto as empresas nascem, as empresas morrem. Neste caso, a Ericsson está no mercado há mais de 100 anos, esperamos estar aqui por mais outros 100 anos. E de uma forma geral somos vistos como um fornecedor de infraestruturas, mas eu gostava que vocês olhassem um pouco alguns anos atrás e dar-vos algum exemplo, quando há 6, 7 anos atrás começamos a falar de Full Service Broadband, onde começamos a falar dos 3 ecrãs, onde começamos a falar do conteúdo da escolha do assinante no ecrã da sua escolha, quando quisesse, a qualquer hora. Portanto, a Ericsson, no fundo, acabou por estar a mostrar um pouco já essa visão há muito tempo atrás, e isso hoje é uma realidade. Há 4, 5 anos atrás começámos a falar nos cerca de 50 mil milhões de dispositivos ligados em 2020. Hoje, isso começa a ser cada vez mais uma realidade. Falamos cada vez mais em machine to machine, falamos cada vez mais em novos tipos de dispositivos estarem ligados. Falamos hoje também em uma sociedade em rede, que cada vez mais é a nossa realidade hoje. Portanto, nós acreditamos que quando uma pessoa se liga, a sua vida muda, quando tudo está ligado, a sociedade evolui. E é nesse aspecto que a Ericsson tenta se posicionar. Portanto, a Ericsson, antes de estarmos a falar em questões tecnológicas, nós tentamos mostrar a nossa visão,
tentamos mostrar processos, tentamos mostrar o caminho para que essa visão possa ser efetivamente implementada. No que respeita aos nossos pilares, pronto, assentamos a nossa estratégia basicamente em 3 pilares: banda larga móvel, sistemas OSS, BSS, Managed Services. E se olharmos por este ângulo, penso que é fácil de rever. Ericsson, um dos líderes nesta área, e na parte de BSS, OSS, que cada vez mais é uma área fundamental. E fundamental porquê? Falámos hoje aqui em qualidade de serviço, falámos hoje aqui em qualidade de experiência, que ainda é mais importante que a qualidade de serviço, e só efetivamente se os operadores, se os fornecedores tiverem ferramentas capazes de ajudar neste sentido, é que efetivamente seremos bem sucedidos. Quando falamos em qualidade de experiência, por exemplo, um exemplo que nós temos, recentemente adquirimos a Concept Wave, que vem precisamente permitir aos operadores adaptar os seus serviços, personalizar os seus serviços àquilo que o utilizador final quer. E só desta forma é que podemos efetivamente mostrar um caminho mais além. Também para conseguirmos mostrar que temos esta visão, e a Ericsson, é lógico que tem que fazer adaptações na sua estrutura, porque só se fizer adaptações na sua estrutura pode ter uma melhor estrutura de custos, mas estamos e temos estado efetivamente nos últimos anos numa base de aquisição, de forma a termos um portfólio ponta a ponta, não só focado no mercado dos operadores, que tem sido tradicional na nossa área, mas também tentar ir um pouco mais além. Um exemplo que eu gostava aqui também de mencionar, e a Ericsson não é só um fornecedor de infraestruturas. Se olharmos para os diversos relatórios que existem, somos considerados a 8ª maior companhia em termos de IT, somos considerados a 5ª maior companhia em termos de software. Alargamos o nosso leque de soluções, e um exemplo prático aqui a dar é, por exemplo, o nosso recente acordo com a Maersk, e isto não é de propósito associado ao tema deste congresso, em que a Maersk é apenas a maior companhia de frota marítima, e aqui também, como já foi ontem referido, em termos de transporte de mercadorias, o caso marítimo representa 90% de todo o tráfego, e conseguimos estamos a trabalhar, construir soluções para otimizar toda a infraestrutura e comunicações nos barcos, desde antecipar consumos de combustíveis, situações elétricas, inclusivamente fazer o offshoring de experts que, em vez de estarem nos navios, estão remotamente, e com soluções tipo vídeo, conseguimos, por exemplo, remotamente monitorizar e conseguir aqui ganhos de escala. Quanto no que respeita a ter um pipeline de produtos mais focado, eu não diria isso. Pronto, e como acabei também de mencionar, o facto de estarmos numa fase de aquisição, e sempre que vemos soluções que nos possam trazer valor acrescentado, a Ericsson está aberta a essas aquisições. Penso que não. Portanto, alargamos sim, tentamos alargar o nosso leque de soluções e não focar em particular em algum tipo de soluções. Penso que aqui iremos falar também sobre cloud, eu podia-me aqui alargar um pouco mais, mas penso que esse tema irá ser focado mais tarde. Ficava por aqui. João? Agradeço a oportunidade da APDC dar à Nokia Siemens Networks de poder estar aqui convosco neste evento a partilhar a nossa visão sobre esta matéria. Em relação às tendências, a Nokia Siemens Networks acho que já não são os fabricantes que definem as tendências. Os fabricantes seguem as tendências do mercado e, portanto, temos de dar as melhores soluções, porque o mercado, os utilizadores, os clientes finais sabem perfeitamente o que querem e só querem, basicamente, que haja meios para poderem continuar a usar esse tipo de serviços. O que é que acontece? Basicamente, os fabricantes têm que se adaptar à procura e têm que se focar em áreas para conseguirem inovar aí e realmente nessas áreas específicas tentarem definir tendências tecnológicas, fazendo apostas, por vezes com sucesso, por vezes um pouco ao lado, mas cada fabricante tem a sua visão e deve-se focar nas áreas tecnológicas para servir os novos serviços. Como os nossos clientes são operadores, nós preocupamos-nos com o que os operadores neste momento estão, os dilemas que os operadores estão a ter. E os operadores basicamente estão-se a focar em 3 áreas de negócio. Ou fazerem negócio com conteúdos, ou fazerem negócio com virtualização
com ambientes de virtualização para os poderem revender tanto a empresas como ao modelo do utilizador comum, tanto faladores como os modelos de cloud, ou disponibilizando infraestruturas de telecomunicações de banda larga. Destas três áreas, a Nokia Siemens Networks está-se a focar essencialmente a disponibilizar infraestruturas de banda larga para os operadores, para, no fundo, poderem facultar o ponto de ligação entre o cliente final e quer os conteúdos, quer as infraestruturas de virtualização. Dentro da área da banda larga, o dilema europeu neste momento é o seguinte: a Europa até 2020 quer cobrir todas as casas com um débito superior a 30 megabits por segundo, até 2020. Atualmente está a cobrir cerca de metade das residências na Europa, são cerca de 100 milhões de residências. Portanto, há 100 milhões de residências no resto da Europa, à partida, nos sítios menos acessíveis e nos sítios menos rentáveis, que a Europa, se quiser cumprir essas metas, vai ter que cobrir. Ora bem, as partes que já estão cobertas, maioritariamente com banda larga fixa, costuma ser que têm um problema resolvido. E alguns de nós terão banda larga fixa em casa e acredito que estejam bastante satisfeitos com o serviço que em Portugal, pelo menos, os operadores conseguiram disponibilizar. O problema está nos outros 50%, que não estão normalmente nas zonas urbanas. Ora bem, a Nokia Siemens Networks acredita, e a Comissão Europeia também acredita, que essa fatia que falta vai ter que ter uma forte ajuda das redes móveis de banda larga. E, portanto, é aí que nós vemos que é o próximo passo, a próxima oportunidade na área de telecomunicações, nas empresas que estão focadas nas infraestruturas de banda larga, em se expandirem e, portanto, a inovar e a mostrarem que fazem a diferença. Supostamente, iremos falar mais à frente das redes móveis de banda larga, ou não, mas se não, voltaremos a falar no assunto. Aí a Nokia Siemens tem várias novidades e vários dados que gostaria de partilhar convosco, mas isto é para perceberem que tendências, neste momento, são seguidas, temos que dar as melhores soluções para os clientes se sentirem satisfeitos e, no fundo, terem disponibilidade para investir e para comprar esses serviços e, portanto, têm que ter serviços com qualidade e que cumpram com o objetivo final dos clientes, que hoje é aceder a conteúdos, estarem online constantemente e, no fundo, alimentarem aqueles devices novos que vão existindo, que estão connected devices, que são smartphones e que são PCs com banda larga em todo o lado, para se poder trabalhar quer na empresa, quer em casa, quer onde se quiser. Muito obrigado. Acho que referiram aqui um conjunto de pontos que me pareceram muito relevantes, desde logo a questão para os operadores transformarem de operadores para experience providers, se assim interpretei. O Nuno também referiu aqui uma questão importante dos investimentos que foram feitos e que deveriam induzir aumento de produtividade e crescimento do PIB nacional, e já irei fazer uma questão sobre isso. Mas também registrei aqui que, de facto, existe ainda um forte pipeline e uma forte intenção de continuar a investir em infraestruturas. E isso leva-me aqui à pergunta que queria colocar também ao painel, que nos últimos 3 anos, em Portugal, os operadores investiram provavelmente 1/4 ou 1/5 das suas receitas em infraestruturas fixas e móveis, e provavelmente hoje Portugal deverá ser dos países que terá das melhores infraestruturas fixas e móveis, ou pelo menos tenho a certeza que estará no top de qualquer ranking que se faça relativamente a essa questão. Ao mesmo tempo, assistimos a que as famílias vão ter cada vez menos dinheiro, as empresas com mais dificuldade a financiamento, e, portanto, a questão que vos colocava, e tendo em conta também todas as evoluções tecnológicas que se perspectivam, nomeadamente com as virtualizações, as desmaterializações, a digitalização toda que está a acontecer, de que forma é que veem e que conselhos é que podem dar, de um modo geral, às empresas e aos operadores para, neste contexto, que coisas concretas é que veem que podem ser feitas para rentabilizar esses investimentos? E, em concreto, gostava de vos perguntar uma questão relativamente ao aparecimento e crescimento de serviços, tendo por base, como disse, a cloud e a desmaterialização, em que não só já existe software as a service, cada vez de forma mais alargada no mercado, mas começam a aparecer também platforms as a service e, portanto,
os próprios modelos de negócio que são feitos pelas vossas empresas, ou praticados pelas vossas empresas, sentem que estão ameaçados ou que isso, na verdade, é ao contrário, é uma oportunidade? Se calhar começava pelo Nuno. Ok. Bem, isto, para nós, começava aqui por fazer aqui um bocadinho challenging em relação aqui a algumas das coisas que estamos aqui a falar, e que é, tu disseste que os operadores nos últimos 3 anos investiram entre 1/4 a 1/5 dos seus resultados Receitas. das suas receitas em novos investimentos. Eu costumo dizer que o negócio da STIC é um negócio capital intensive. A Cisco é conhecida, por exemplo, nos últimos 25 anos, de ter feito mais ou menos o mesmo, cerca de 15% anual de reinvestimento em R&D. É muito difícil não fazermos investimentos muito fortes se queremos captar a oportunidade e se queremos estar no leading edge daquilo que se está a passar. Porque se não o fizermos, alguém vai fazer por nós, porque o que é certo é que o consumidor, seja a empresa, seja a administração pública, seja a pequena e média empresa, vai querer captar essa oportunidade. Aquilo que eu quis dizer na minha primeira intervenção é uma coisa que eu acho que é mais interessante e que é, existe hoje em dia um advento, eu acho que destas 3 coisas que aqui estamos a falar e todos nós acabamos por falar, os trends são mais ou menos os mesmos, mas existe um trend que se fala muito, de alguma coisa tem a ver com o mar, eu gosto muito de mar, para quem me conhece e alguns de vocês conhecem bem, eu também tenho muito a ver com o mar, há muitos anos que faço windsurf e, portanto, sei bem o que é que o mar, além daquilo que representa, para aquilo que estamos a falar hoje, também representa para mim. Mas há muitos anos que também falo em cloud, e muitas vezes, quando estava a fazer windsurf, também apanhei algum cloud, e nuvens, e chuva. Mas não é esse cloud que nós estamos aqui a falar. Quando nós estamos a falar de cloud, independentemente dos nomes que lhe queiramos dar ou não, o que estamos aqui a falar é da oportunidade que temos de verificar hoje em dia numa convergência que há 5 anos falava que era a convergência entre o fixo e o móvel, mas que é a convergência entre o IT e as comunicações. É a capacidade de não convergir isto no ponto de vista só de termos um modelo de preço para ir ao mercado, mas de termos uma infraestrutura que, na perspectiva do consumidor final, seja ela a empresa ou seja o consumidor, seja mais barata explorá-la, seja mais rápido eu poder aceder a ela. É completamente diferente. Nós temos em cada uma das nossas empresas a perspectiva, cada vez que temos que fazer um investimento, pensar nele e conseguir a capacidade de computação e as aplicações que vamos precisar, e isso vai demorar 3 a 6 meses, ou de termos um especialista a fazê-lo, que no nosso caso, e na Cisco nós acreditamos que quem está mais bem posicionado para o fazer são os operadores de telecomunicações, são os operadores de telecomunicações que vão ter e que têm a inteligência da rede, e ao juntar isso à capacidade de fornecer aplicações, sejam elas de voz, vídeo ou dados, nas suas arquiteturas, são eles que vão ter mais capacidade de endereçar as necessidades dos clientes. Mas por um lado temos isso, mas por outro lado temos uma noção muito clara que nós sempre tivemos desde que nascemos, como empresa, que é, não é possível fazer as coisas sozinho. E nós nascemos com o nosso DNA, está uma coisa que é, para toda a gente que trabalhou com a Cisco sabe que isto é fundamental, nós sempre trabalhamos em parcerias. Na atividade como fazemos o go-to-market com os nossos parceiros, com os nossos System Integrators, na maneira como fazemos as parcerias com os operadores e na maneira como, quando não adquirimos, porque parte daquilo que fizemos foi de aquisições, fizemos 150 aquisições nos últimos 23 anos, mas parte daquilo que não adquirimos, porque acreditamos que não está no nosso core business, fazemos parcerias. Eu, por exemplo, referia aqui uma parceria que para nós hoje em dia é muito importante nesta área do cloud, e depois vou também pedir, sei que deve estar aqui a pessoa que representa também essa empresa, depois vai-me fazer, de certeza, condições melhores nas parcerias que fizermos, mas referia-me, por exemplo, à SAP, estou a ver ali o Paulo. A SAP, por exemplo, é uma empresa que é completamente complementar e tem exatamente a mesma visão naquilo que nós achamos que são as oportunidades indo para o cloud. A parceria que nós temos vai, e não é a única, que eu estou aqui a dar um exemplo, mas existe uma quantidade de parcerias que nós temos neste coisa, são empresas que, parecendo que vêm de mundos diferentes, vão ao encontro daquilo que são as necessidades dos clientes, no sentido de maximizar e conseguir ter 3 coisas que são fundamentais. Agilidade, mais rapidez em desenvolver aquilo que eu quero para ser o primeiro a ir ao mercado. O primeiro a ir ao mercado dá-me diferenciação. Diferenciação dá-me inovação, inovação dá-me capacidade de eu vender melhor, de eu vender por mais preço, de ter mais margem. Primeira coisa. Segunda coisa, as parcerias dão-nos a capacidade de endereçar os mercados que parecem que são aqueles naturais para nós, mas nós vivemos num mundo global, não há nenhuma limitação de não podemos usar hoje aquilo que conhecemos como tecnologias de informação e comunicação para endereçar outros mercados, usando canais que não conhecíamos há 5 ou 10 anos. E essas parcerias
Aquilo que estamos aqui a falar, o cloud, é a capacidade de nós maximizarmos o nosso potencial, não só de maneira a incrementarmos o valor daquilo que fizemos em Portugal, mas o valor daquilo que podemos exportar a partir de Portugal. Yes, the operator has been investing. The bad news is that not enough. The good news for us, actually. Are we doing something to help you to monetize your network? Yes, it's our responsibility, and I guess that the more we do, the more you would be consuming YouTube, and the more will be, the better will be. What are we doing? Actually, we spoke about the trends, and you will have data to process. Okay, there will be two categories of consumers at least. The one who would continue to consume and would like to consume, but don't have the possibility of paying to what they consume, and the one who would accept to pay for the quality of service and for their consumption. We do believe in Alcatel that we have to serve, Alcatel-Lucent, we have to serve the both ends, and you have to serve the both ends. For the one who cannot afford to pay, we have already developed solution, and you have implemented solution where we are reducing drastically the cost of megabit per second. When we got to the suite of 100 giga on the WDM, on MPLS, on the routers, service routers, that have capability of processing of 32 terabit per second. So you definitely can now process a huge amount of data with very cheap cost. And this is one of the ways that you can provide those information and services that are vital for the society, even for the people who cannot consume, without raising the price. Now, on the other hand, the service routers that not anymore dumb routers, just swapping or transferring packets, are getting much more smart. This is the concept that Alcatel-Lucent has been developing. It's the high leverage network that brings intelligence in the network and gives you the possibility to differentiate the service that you are rendering to different consumers. For the mission critical, you would be able, we have our star products on IP, which is the XR S7950, offers 128,000 way per board of differentiating the traffic. Means you can really customize your service to your individual customers. You can give the service and the grade of service that's needed for every one of them. This is one of the innovation, and those are the things. I mean, I'm giving you leads, you're asking for consultancy. As I said, this one is free. Thank you. But the next will be paying. Well, so those are leads that you can use to actually, in the same time, serve the demand of the economy and also be able to continue, I'll say, taking the benefit of it and improving your bottom line balance sheet. You have to invest still, because this is not enough. You have to go a bit further to the consumer side, and I have been talking about total mobility. In fact, if you want the consumer to consume, you have to give them the possibility of consuming. And we have developed LTEs, but this is not enough. As I said, today the networks are scattered. You cannot flow from one network to another one without having to log in again and plenty of things. When you will be able to provide a total mobility flowing through all the networks seamlessly, then you will actually excite the demand. You will generate the demand, and then you will get revenue. So if the people wants to interconnect all the time, we have to make them, we have to have them the possibility of connect anywhere, any place, and you still have something to do to extend actually what you are doing in an urban area to rural area. But this is, in my view, is a win-win deal that you have to take up. It's your responsibility to take up, and I think you are up to responsibility. That's it. Thank you. Joaquim? Bom, do lado da Ericsson, primeiro conselhos aos operadores.
Penso que esse não deverá ser propriamente o nosso papel, por duas razões. Uma, porque somos entidades distintas, uns são operadores de rede, outros são fornecedores. Pensamos que os operadores têm um conhecimento mais profundo, mais detalhado do utilizador final, e isso é que, porventura, permitirá adaptar melhor as soluções que queiram, ou os serviços que queiram dar a esses seus assinantes. No entanto, o que a Ericsson tenta sempre fazer é ter as melhores soluções que permitam aos operadores serem mais eficientes, reduzirem os seus custos. Indo diretamente aqui à questão da plataforma as a Service, se isso será uma ameaça ou não para os fornecedores, nós, Ericsson, não vemos isso de forma nenhuma como uma ameaça. E, mais uma vez, se quisermos recuar alguns anos atrás, se quisermos olhar o IMS, podemos ver já como uma possível antecipação deste tipo de serviços, porque, na realidade, o que permitiu foi às N empresas deixarem de ter os seus PABX, deixarem de ter os seus colaboradores ou os seus especialistas dedicados para, no fundo, estarmos já a fazer aqui algum tipo de virtualização. Também, no que respeita à parte da cloud, e que eu vou entrar um bocadinho já pela cloud, é lógico que isto é a tendência que a gente tem. Começámos a falar dos OTTs há muito tempo atrás, começamos a ver agora, e no caso da Ericsson, a termos efetivamente mecanismos que permitam aos operadores serem mais eficientes. E que mecanismos estamos aqui a falar? Estamos a falar, por exemplo, de um acordo que fizemos com a Akamai, que permite acelerar, permite ter uma maior qualidade de serviço na própria rede, algo que até agora era só visto a partir, digamos, da fronteira do operador para a internet. Agora é possível o próprio operador também definir a sua qualidade de serviço interna. Falamos de mecanismos de CDN, portanto, Content Delivery Networks, temos soluções para isso. Falamos de TIC, portanto, Transparent Internet Caching, temos essas soluções. Falamos de storage também. Ou seja, isto é tudo um conjunto de soluções que os operadores podem pôr ao seu serviço. Outra coisa que eu gostava aqui de mencionar, e que ainda não falámos agora, é a questão também da segurança, porque quando falamos em cloud, quando falamos em OTT, uma das questões fundamentais é a cloud. Não é? Todos hoje sabemos que existem as Dropboxes, existem outro tipo de aplicações idênticas, mas na realidade, quantos de nós pomos informação que achamos que é crítica, confidencial para nós, numa Dropbox? Se calhar a maior parte de nós não pomos. E porquê? Porque sei que se me acontecer alguma coisa eu não sei onde é que posso ir bater. Não tenho uma porta, não tenho uma loja e, efetivamente, nós ainda funcionamos desta forma. Os operadores na capacidade de dar este tipo de serviços, penso que será extremamente bem aceito, porque se eu tiver um problema no meu serviço, na minha informação, eu pelo menos sei que posso ir a uma loja da Vodafone, da TMN, da Zone, de qualquer outro operador, e que há alguém que eu posso pelo menos cara a cara pôr o meu problema. No que respeita a focalizar estas soluções, também o Nuno mencionou o quanto a Cisco investe em R&D. A Ericsson está no mesmo rol de investimento, portanto nós investimos cerca de 30 a 32 bilhões de coroas suecas por ano, portanto isto, grosso modo, é uma questão de dividir por 10 para fazermos umas contas simples. Temos 22 mil empregados, isto de forma a conseguirmos garantir que pomos no mercado as soluções que achamos que estão de acordo com as tendências que nós também mostramos ao mercado. Neste aspecto, eu estou completamente em desacordo com o que o João da Nokia Siemens disse, porque nós temos também um papel ativo no mercado. Não é só saber o que os operadores querem fazer, mas cabe-nos a nós também, para a nossa experiência, pelo nosso track de mercado, pelos nossos estudos de mercado, tentarmos antecipar também e guiar um pouco aquilo que os operadores devem fazer. Um outro ponto que eu gostava aqui de mencionar tem a ver com a adaptabilidade e o facto de conseguirmos ser rápidos a reagir às necessidades dos operadores. No caso da Cisco, a Cisco foca-se muito nas questões das parcerias. É um modelo que é válido, sem dúvida que é válido. Não sei se porventura será o mais efetivo em termos de custo, porque quando se fala em parcerias, quando se fala em subcontratações, sabemos que tem que haver sempre um add-on. Neste sentido, o que a Ericsson tenta fazer, e é lógico que em alguns casos também temos parcerias, mas a nossa estratégia assenta sobretudo a identificar o que é que nos pode trazer valor acrescentado, e então, porque felizmente temos tido
a capacidade de nos mantermos no mercado, temos tido a capacidade de gerar negócio, temos tido a capacidade de comprar um leque grande de empresas, tentamos comprá-las e que essas façam parte do nosso portfólio, para que assim de uma forma direta e se calhar de uma forma mais eficiente consigamos chegar aos nossos clientes que são os operadores. João? Ora, falando um pouco na parte da rentabilização dos equipamentos, investimento feito até agora, bem, como já foi dito, esses equipamentos foram adquiridos, não chega, como disse o colega da Alcatel, portanto, infelizmente, para os operadores vão ter que investir mais, mas tendo em conta o que já existe nas redes, eu acho que o que o operador pretende é, quando investe, obviamente ter um preço interessante, e eu acho que já tem, porque já são os clientes, os operadores que definem o preço com que querem comprar os equipamentos, já não são os fabricantes que dizem quanto é que custa, portanto esse assunto está a estar resolvido. Agora, tendo o equipamento na rede, temos de tentar tirar o máximo possível deles e mantê-lo na rede o máximo tempo possível. E a Nokia Siemens Networks tem-se preocupado a definir os seus portfólios, garantido que os equipamentos são multitecnologia e multigeração, ou seja, consegue-se, com um único equipamento, dar serviço de segunda, terceira, quarta geração, quarta e meia. Portanto, a ideia é ter equipamentos que vão entrando no terreno e vão suportando todas as tecnologias, baixando os custos operacionais, etc. Portanto, nós vemos que essa é uma saída, parece-nos, pelo que nos temos estado a perceber do mercado, que os clientes gostam do conceito. Por nós, por exemplo, no último quarter, a Nokia Siemens Networks foi o único fabricante que aumentou o seu market share na venda de equipamentos de rádio. Portanto, isso quer dizer que os clientes, quando estão a tomar novas decisões de equipamentos de redes de rádio, isto segundo a Dell'Oro, subimos 4,tal% de market share nos últimos quarter. Quer dizer que eles têm estado realmente a ver a Nokia Siemens Networks com bons olhos quando tomam essas decisões. Portanto, nós achamos que estamos, no fundo, a cumprir a expectativa que os operadores têm de rentabilizar os equipamentos que colocam em rede. Do ponto de vista de investimento em investigações e desenvolvimento, eu já ouvi vários colegas a falarem nesta área, eu acho que, sinceramente, não vou falar do ponto de vista mundial nem do ponto de vista europeu, vamos falar do ponto de vista nacional. O último relatório que nós temos disponível de um gabinete do Ministério da Ciência e Educação de 2009, e é porque é o último, a Nokia Siemens Networks foi a quarta empresa que mais investiu em investigação e desenvolvimento em Portugal. A primeira empresa foi a Portugal Telecom, a segunda foi a EDP, a terceira foi a ISBIN, que estou convencido que está relacionado com o software para a banca, e a quarta foi a Nokia Siemens Networks, em Portugal. Portanto, eu acho que isto acho que são valores interessantes e eu acho que todos nós na empresa sentimos algum orgulho, porque no meio das 2.400 pessoas que temos a trabalhar ali no nosso campus de Alfragide e alguns satélites, portanto, somos uma empresa que aposta realmente em Portugal. Investimos, nessa altura, 2009, 48, 49 milhões de euros em investigação nesse ano. E tínhamos, nessa altura, éramos a empresa que mais investigadores tinha em Portugal, portanto, éramos o quarto em volume de investimento, em número de investigadores éramos o primeiro, tínhamos 830 e tal investigadores em Portugal, ou uma unidade equivalente ao número que significa, no fundo, uma unidade de investimento, de investigação, e o segundo lugar tinha menos de metade do número de investigadores que nós tínhamos no país. Portanto, mostra que estávamos bastante acima da média do país e até do segundo lugar em termos de número de investigadores em Portugal. Obviamente, acabo por concordar, portanto, nós investimos muito em Portugal e na investigação, no fundo, para tentarmos melhorar os nossos produtos e porque no passado se conseguiram definir, se calhar foram, felizmente, decisões felizes. Tivemos decisões no passado em que conseguimos assegurar um grande centro de competência cá que está, no fundo, a exportar competências e está a aumentar, está a fazer outsourcing para outros países e até para outros continentes dos serviços que estão a ser feitos cá. E acho que neste caso, acho que é um bom exemplo em Portugal e nem sempre as coisas correm mal cá em Portugal. Obrigado, João. Pedro. Ok.
Alô? Ok. Eu acho que os meus colegas já disseram tudo relativamente a este tema. É óbvio que eu não vou querer entrar nesta disputa, quem é que investe mais em investigação e desenvolvimento, quem é que é mais inovador. Por outro lado, acho que efetivamente nós temos que debater aqui um pouco, encontrar soluções para a nossa indústria e obviamente que há valor para o nosso mercado. Efetivamente, os operadores têm feito investimentos significativos, concordo. No entanto, eu concordo aqui com o que o meu amigo Nuno disse, nós não podemos parar de investir, essa também é um pouco a lógica dos fabricantes e dos operadores. Obviamente, quem não investe literalmente estará a hipotecar o seu futuro e eu diria que eu acredito em parcerias e acho que a Huawei sim sempre tenta passar esta mensagem. Nós queremos cada vez mais reforçar as nossas parcerias com os operadores nacionais e acho que a solução do sucesso está no reforço da parceria entre os operadores e a Huawei e acredito que através desta parceria nós efetivamente em conjunto, também estou de acordo com o que o Joaquim disse, conseguimos conhecer muito melhor os hábitos dos nossos consumidores, sim, eles que nos interessam a nós entregar uma boa qualidade de experiência de serviço e acho que em conjunto nós trazemos valor acrescentado e podemos efetivamente melhorar a qualidade de vida, que tem sido esse um pouco a minha bandeira que nós temos feito na Huawei. Nós não trabalhamos em Portugal só para fornecer os operadores, mas sim também para melhorar a qualidade de vida dos portugueses e no que toca à banda larga, no que toca às redes de quarta geração, no que toca a disponibilizar a mobilidade, eu acho que nós temos trazido um contributo significativo ao longo destes últimos 9 anos. Falando um bocadinho mais das plataformas as a service, eu estou um bocadinho ali mais alinhado com o meu amigo Joaquim. Acho que nós efetivamente vemos aqui muitas oportunidades, mas acreditamos só nessas oportunidades se realmente existir uma parceria forte entre a Huawei e os operadores. E eu acho que isso sim é um desafio também para os operadores e se eu comparar um pouco como é que os operadores se relacionavam com os fornecedores de tecnologia há 9 anos atrás, eu acho que os operadores têm evoluído muito nesse sentido, em que têm estado cada vez mais disponíveis e mais abertos a comunicar com os fabricantes de tecnologia, no qual eu me congratulo por isso e, obviamente, acho que esse é o caminho do sucesso e acho que é por aí que nós, em conjunto, podemos, efetivamente, ao contrário de estar aqui a promover todo o portfólio da Huawei, que senão não haveria Estado da Nação hoje, eu acho que em conjunto é que nós temos que efetivamente encontrar essas soluções dentro do portfólio e, como eu disse, em tempo real estarmos focados em 2 coisas. Garantir a qualidade de serviço, porque nós não nos podemos esquecer que as telecomunicações hoje é um bem essencial à vida e, por outro lado, fazermos o leverage desta qualidade de experiência on demand. E nós, hoje em dia, acreditamos que, em conjunto, conseguimos adereçar essa inteligência às infraestruturas existentes. Essa é a minha visão. Muito obrigado. Eu anotei várias coisas do que foi dito. Fico muito contente porque é mais ou menos consensual que a mobilidade é o futuro. Enquanto representante da empresa que sou, é algo que muito me apraz ouvir. Também percebi que temos as melhores redes móveis e fixas que existem no mundo, mas mesmo assim não investimos o suficiente. De alguma maneira será possível compatibilizar. Percebemos que a tendência é o multi-screen, o everything everywhere, isto para não fazer publicidade a outra rede móvel no Reino Unido. Mas também notei também uma coisa que o Joaquim disse, que era quando uma pessoa se liga à banda larga, muda a sua vida, quando toda a gente se liga, muda a sociedade. Eu gostava só de puxar a conversa um bocadinho atrás e pensar, em Portugal, quando falamos de utilização de serviços de nova geração, nós temos cerca de 30% a 40% dos nossos utilizadores móveis, excluindo as máquinas, que não utilizam SMS, esse serviço super avançado que é o messaging. Temos mais de 60% do parque instalado de terminais que é 2G. Lembram-se? O 3G foi há 10 anos. E, portanto, quando falamos de tudo isto, nós estamos muito enviesados pelas pessoas que estão nesta sala, que todos conhecemos, que todos têm os seus smartphones e fazem posts no Facebook e tweetam o que está a acontecer, etc. E o país que temos não é esse. Há uma barreira grande à rentabilização dos investimentos que foram feitos
que é, se quisermos, a literacia digital ou a acessibilidade a esta infraestrutura e a estes serviços. Podem passar por coisas tão simples como dificuldades na expressão escrita, até coisas que têm a ver com a disponibilidade económica para aceder aos terminais. E, portanto, a minha pergunta para vocês seria, do ponto de vista de ultrapassar essa barreira, de conseguir chegar a mais gente, de alargar aquilo que é trazer os benefícios da sociedade digital a mais população, tanto o nível de acesso, ao nível dos terminais, ao nível de interface, que tipo de soluções estão os fabricantes a apostar e que tipo de coisas podemos fazer? Eu se calhar começava pelo Joaquim, para ir saltando aleatoriamente. Ok. Bom, uma pergunta não fácil de responder. Primeiro porque Ericsson, embora muita gente confunda Ericsson com terminais móveis, Ericsson não é um fornecedor de terminais móveis. Tivemos até há pouco tempo a joint venture com a Sony, que não a temos mais. O que nós tentamos fazer, e se calhar não tanto em mercados mais desenvolvidos, mas tentamos fazê-lo sim em mercados em vias de desenvolvimento. Por exemplo, nós temos um conjunto de ações, que eu gostava de mencionar, que nós chamamos as aldeias milénio, onde a Ericsson tenta mostrar e trazer, mais que não seja terminais de comunicação básica, mas que pelo menos permita às pessoas ter um tipo de comunicação diferente. Okay? Temos exemplos também recentes na Amazónia, onde mostramos pela primeira vez como se pode comunicar remotamente. E até foi uma situação engraçada, porque o nosso CEO fala português e na Amazónia verem alguém através de um ecrã falar português, ficaram logo a entender ou a perceber que o mundo inteiro falava português. Portanto, isto aqui está completamente em linha com a estratégia do nosso ministro há pouco. A questão de não termos ainda terminais em Portugal, e se calhar nós aqui neste setor e nesta sala somos um caso à parte, porque se calhar 100% de nós, ou quase 100%, tem smartphones, mas o que os estudos de mercado nos mostram é que isso vai ser uma realidade. Ou seja, neste momento, até Q3 de 2012 foram vendidos, ou seja, 40% dos telefones que foram vendidos eram smartphones. Esperamos que até 50% da população mundial até 2017 tenha LTE e que, sobretudo, Cobertura. Diga? Estamos a falar de cobertura. Estou a falar de cobertura, mas eu vou voltar aqui à questão dos smartphones. E espera-se também que no mesmo time frame, praticamente 100% da Europa Ocidental e Estados Unidos tenha os smartphones. No que respeita à iliteracia, pronto, isso é uma questão muito premente, mas se calhar não serei eu e nem será propriamente a Ericsson a melhor entidade para estar a responder. Se calhar o Governo aqui tem uma responsabilidade enorme de ter algum programa que possa efetivamente levar as pessoas com iliteracia digital a fazê-lo. Vê-se algumas iniciativas desse género. E, entretanto, lembrei-me também de pode parecer também pequena, mas importante iniciativa. Nós, na Ericsson, todos os anos, temos 2 ou 3 sessões em que trazemos, digamos, pessoas de terceira idade aos nossos escritórios, onde corremos sessões em que lhes ensinamos a usar o computador, lhes ensinamos a usar o telemóvel, portanto, coisas básicas para nós, mas que mais que não sejam 150, 200, 300 pessoas por ano, estamos a dar a nossa insignificante contribuição, mas que acaba por ser extremamente importante. Yes. Okay. Let me first allow me to get back on the cloud computing. That it's very important, and I skipped it actually. I think it's one more place where you operator can make a lot of money and render a lot of service to the country. Actually, the cloud as is today, I mean, everybody knows that the cloud, or understand that the cloud, private cloud, is now almost dead. We come to talk now about public cloud, but public cloud as is today is something that is not relevant, and according to me, is something that public is actually like unbundling today. You are happy when it works. When it does not work, you are in a mess. Nobody answers to you when you have problem. Nobody in front of you to answer to you
and give you an end-to-end diagnosis. So for me, you have a responsibility as operators to shift the model and to come to real cloud, because this is one of the things that will help our enterprise SMEs to be performant and to compete at worldwide level. There are 3 issues on the cloud that today are not addressed. The latency and performance, how you as operator, how the cloud operator as is today. You know, everybody has got in mind what the incident on Amazon Cloud on April 2011, where we saw emails, people saying, help, mayday, mayday. The life of our patient at stake, and nobody's answering. So this cannot continue, and this will not encourage your SMEs to move to your things, unless you ensure for them this end-to-end response and responsibility. They have also problems with quality of service. They have mission-critical things that they need someone to ensure to them that they are going to have the service whenever they need it. They have problem of security, confidentiality, access package, security, all those kind of things. Those are absolutely great opportunities for operators to change the way we are addressing the subject. Now, and we believe in Alcatel that the only sustainable model is what we say operator-grade cloud services. We understand that some, at least one of the operators in Portugal has been taking the lead and trying to move this forward, but here also still there are things to be done. Let me come back on what we are doing on literacy. Actually, literacy, as said my fellow here, we're not the best, and we don't have the possibility to really fight or enhance the literacy. But with our small possibilities, with our small possibilities, we are doing whatever is possible to expand the use of mobile, to spread the literacy, digital literacy, to two kind of population. Actually, it will be surprising, but for the elder people, we are having initiatives in Cascais, municipality of Cascais, where we every year have hundreds of elder people getting trained on how to use the internet technologies and all those kind of things. But most importantly, what we are doing actually is, and this will be surprising maybe to some, that we have developed partnership with universities. Actually, digital literacy is not only how to use mobiles, but also how to use the capacity, the capabilities of ICT over the industry, over the innovation. Innovation, nobody spoke about innovation. This is what we are doing. We have with ISEL this partnership where we built a lab for them. They can manipulate, they can try, they can build project, fail, sometimes also do what they want to do. By the way, we call here everybody, if some of the industry leaders want to join us in this initiative and operators, they are welcome. We can talk about it. So what we want is that the next Bill Gates or the next Facebook or the next Google be built and conceived in your universities. And this is where we are working on. Vamos pedir só que, para acelerarmos o ritmo de resposta, que estávamos ainda a ter algum tempo para Q&A e para o encerramento, mas não passavam. Eu estava só aqui a fazer uma referência. Eu tenho realmente dois amores, mas não foi sobre eles que vim cá falar. Ou seja, eu adoro competir e adoro fazer parcerias, adoro competir, mas eu vim aqui falar foi para nós discutirmos aqui um pouco aquilo que é como é que nós, entre operadores, fabricantes e indústria, podemos andar para a frente e podemos, de alguma maneira, resolver alguns dos problemas que Portugal tem. Primeiro, um ponto que continua a ser uma barreira fundamental na adopção do cloud e não é verdade, e isto faz-me lembrar um pouco quando olhamos para trás, na Segunda Guerra Mundial era conhecido a vantagem que os aliados teriam versus os seus inimigos da altura, com as linhas Maginot, em França, que eram tecnicamente e cujo investimento tinha sido feito arduamente no sentido de defender os aliados de acordo com aquilo que eram as estratégias que se conheciam e, portanto, do ponto de vista de segurança, estávamos perfeitamente defendidos dos nossos inimigos e em 2 dias essas linhas foram ocupadas. Isto faz-me lembrar um bocadinho o que se passa com o cloud, que é as pessoas hoje
Ou há muitas pessoas ainda que acreditam que, tendo uma sala onde conseguem todos os dias de manhã, quando chegam, ir abraçar os seus servidores, estão mais protegidos por causa disso. Não estão. Não estão porque, se estão ligados à internet, a maneira como podem ser assediados, a maneira como podem ser introduzidos no sistema é muito maior do que se estiverem localizados em empresas, em instituições que têm competências específicas e fazem grandes investimentos exatamente para estarem preparados para se defenderem desse tipo de segurança. E o cloud é tudo isto que estamos aqui a falar. Sobre a pergunta específica de o que é que pode ser feito, eu diria que isto, por acaso, eu não acho que tem só a ver com a utilização ou não de smartphones. Quando nós olhamos, nós temos alguns estudos que fazemos e tentamos perceber qual é a visão do que vai acontecer até 2030, 3 ou 4 números, e aqui para divergir um bocadinho, eu não entrei logo com os números, porque senão ficava aqui disperso um bocadinho, todos estávamos a falar de números, e então vou falar agora, que é, em 2020... Não, o Pedro não falou, mas o Pedro, como disse, era meu amigo. Em 2020, o número os robôs que vamos ter em 2020, do ponto de vista físico, vão ser melhores do que o ser humano. Em 2025 vai haver mais robôs do que seres humanos. E, de acordo com este estudo, em 2030 vão ter mais capacidade mental que o ser humano. E são este tipo de evoluções que nós estamos aqui a falar. Nós estamos a falar de uma evolução em que, por exemplo, em Inglaterra, neste momento, há estudos e há trabalhos que são feitos no sentido de meter um sensor numa criação de gado numa vaca, em várias, nessa criação de gado existem várias, em que ela comunica uma quantidade de estados que têm a ver sobre se está doente, se não está doente, a que horas é que comeu, a que horas é que não comeu, para os produtores terem uma melhor capacidade de saberem quais são os índices produtivos e quais são as doenças que afetam a sua produção. Nós estamos a falar aqui de coisas que daqui a 5, 6 anos o número de elementos ligados à internet e os investimentos que fizemos, aquilo que eu quis dizer não foi que os investimentos que fizemos não eram os suficientes para aquilo que precisávamos hoje. O que eu estou a dizer é que não vão ser suficientes para aquilo que vamos precisar daqui a 3 ou daqui a 5 anos. Mas, quando nós falamos de cloud, não estamos a falar só de empresas. Empresas, por exemplo, como as que estão aqui, os operadores, meus caros amigos, desculpem ter chamado amigos, os meus caros amigos João e Luís, mesmo quando estamos a falar do mercado consumer, a maneira como hoje utilizamos os serviços de telecomunicações do ponto de vista do consumidor vai mudar completamente. Aquilo que nós hoje temos em casa e que muitas vezes não gostamos, que é uma set-top box de um operador que substitui aquele NAPROM com as flores que temos em cima da televisão que nós tanto gostamos, aquilo que nós hoje usamos vai desaparecer, porque esse serviço vai existir na cloud. Nós em casa só vamos ter a televisão, vamos ter a capacidade de em cada momento escolhermos o serviço que vamos querer, e operadores como aqueles dois senhores ali representam, estão a trabalhar nesse sentido. Daqui a 3 anos vamos ter esse tipo de serviço. Portanto, o que nós estamos aqui a falar são de coisas muito mais abrangentes que vão acontecer, e o que nós vamos querer é o serviço no momento que o queremos ter, ao preço que estamos dispostos a pagar, se tivermos dinheiro para isso, e com a velocidade mais rápida que pudermos. E é isso que nós estamos aqui a falar. Pedro? Bem, eu acho que eu estou de acordo com o que o Nuno disse. Nós estamos aqui para discutir os desafios que a indústria atravessa. E eu acho que muitas das vezes nós, como seres humanos, a maior dificuldade que temos é de ouvir os outros. E eu acho que nós na nossa indústria também temos um bocadinho esse problema. Se nós repararmos, nos últimos 10 anos, passámos do desktop para o tablet. E nós durante essa jornada, nós não nos focámos efetivamente qual é que eram os desafios que os consumidores estavam a ter e efetivamente o que é que aconteceu nesses períodos de transição. Eu julgo que a Huawei, como eu disse, eu não estou aqui para promover o portfólio da Huawei, isso eu faço aos operadores e aos meus clientes, o qual eu os agradeço muito eles terem sempre a oportunidade de me receberem, mas efetivamente o que eu quero dizer aqui é que eu já falei aqui em inteligência, já falei em percebermos efetivamente a experiência em tempo real. Eu acho que esse é um desafio, e temos os períodos de transição, e acho que a Huawei no mercado nacional tem trazido esse contributo. E eu posso dar casos concretos, nomeadamente com a democratização da banda larga móvel através dos nossos data cards USBs, que democratizámos e todo o mundo teve acesso à internet, à banda larga. E eu acho que mais ultimamente, no que diz respeito também à parte dos devices, nós temos tido um contributo muito interessante com os telefones QWERTY 2Z, sim, mas com uma funcionalidade muito interessante, com o Wi-Fi agarrado. Ou seja, se nós olharmos hoje um pouco
para, isto também tocando aqui um bocadinho na literacia, se olharmos para o que os últimos reportes têm dito, entre os 10 anos e os 25 já todo mundo gosta e adora a Huawei, já ninguém tem medo da Huawei e até prefere a Huawei. E isso porquê? Porque essas pessoas perceberam que largaram aquele telefone pesado, grande, chato, preto e branco, e começaram a usar um telefone muito mais interativo que lhes permitiu ter uma experiência de utilização muito melhor. E eu acho que é um pouco esse desafio que nós temos que perceber e que dar respostas a isso para que o nosso setor seja um setor mais brilhante e para que os operadores, obviamente, consigam ter capacidade continuadamente de investir e de existir, obviamente, porque a globalização e os OTTs são uma realidade globais e isso também é um desafio para todos nós que estamos aqui no painel, mas efetivamente eu acho que é isso que nós temos que nos preocupar e dar prioridade a isso em vez de estarmos aqui a promover caixa A, caixa B, caixa C. Eu acho que isso é trabalho, estou aqui para me divertir, como é óbvio. João, pedia só um comentário rápido. Eu vou tentar ser original e, portanto, ir à vossa questão, que é como é que... Por favor, não. Como é que conseguimos fazer chegar banda larga a mais gente e como é que espalhamos a sociedade digital? Também me permite ser um bocado mais curto na resposta. Bem, nós tentamos fornecer soluções que sejam fáceis de fazer proliferar por um território não urbano, porque o urbano, à partida, estará mais ou menos resolvido. E, portanto, o que é que isso quer dizer? Temos que ter soluções fáceis de instalar em qualquer que seja o ambiente, que tenham que ter um funcionamento de temperaturas desde menos 50 graus a 50 graus, que tenham uma dimensão pequena, que não precisem de grandes infraestruturas à parte, que são sempre complicadas em ambientes não urbanos de instalar, possam funcionar com fontes alternativas de alimentação de energia. Portanto, tentamos ajudar dessa maneira. Do ponto de vista de investimento, eu acho que nós fabricantes já é difícil ajudarmos mais, portanto acho que já se consegue, mais uma vez, dar as condições aos operadores para fazerem proliferar. Eu acho que agora o mercado dos devices, o mercado do consumo, vai fazer o resto. Ou seja, dentro de 2, 3 anos, e a cada ano que passa, nós vemos os smartphones, não posso estar a falar em marcas que não me interessa, mas os tablets e outros tipos de devices ligados, e até inclusive a ligação, o acesso aos conteúdos de televisão digital, começam a proliferar por todo o país e qualquer jovem ou menos jovem fora da zona urbana vai querer banda larga. E aí é o passo que falta para os operadores terem que dar a resposta e terem que fazer cobrir essas zonas também. Obviamente, se não há pedido, não há utilização desse tipo de serviços, esses serviços não vão aparecer em todo o território, vão começar por aparecer nos territórios onde há necessidade e onde os clientes querem esse serviço. E isso vai acontecendo naturalmente. Portanto, em relação ao assunto do cloud, eu não vou falar sobre o assunto do cloud, porque é um assunto muito extenso, embora já tenha sido falado por aqui, mas nós não fabricamos equipamentos de cloud, mas nas nossas soluções, obviamente, usamos todas as vantagens que o cloud dá nas telecomunicações, e há várias siglas que surgem, como os Cloud RAN, que são redes de acesso em cloud, e tudo o que é as a service também funciona em modelos de cloud, e nós temos disso nas nossas soluções, em todos os portfólios. Muito obrigado. Eu gostava de poder responder, mas na minha qualidade de moderador não vou poder dar respostas a algumas provocações. E, portanto, como estamos mesmo sem tempo, eu apenas deixaria colocar uma questão ao painel. Portanto, se alguém tiver alguma questão... Temos ali uma questão. Boa tarde, obrigado pela vossa participação. Em jeito de provocação também aos oradores, aos fornecedores de equipamentos e também aos fornecedores de serviços, e para combater também um pouco a literacia que falávamos, acho que seria também importante falar sobre o preço atual das comunicações e com a evolução agora também do LTE, a introdução dessas novas tecnologias. É certo que nos ambientes urbanos será mais fácil ou haverá mais condições para as pessoas conseguirem utilizar essas tecnologias, mas se calhar nos ambientes menos urbanos será mais difícil para as pessoas que vivem nesses ambientes, a nível económico principalmente, utilizar essas tecnologias. Alguém do painel? Se calhar aproveito e digo que é uma excelente pergunta para o Luís ou o João poderem responder.
Bom, eu sobre as comunicações fixas que há nas zonas urbanas, vamos admitir que alguém tratará do assunto. Relativamente às comunicações móveis, há duas questões que se colocam. Uma questão tem a ver com o preço, propriamente dito, e isso basta ver o que tem acontecido aos preços ao longo dos últimos anos. O mercado das telecomunicações em Portugal não tem caído por volume. As pessoas não estão a falar menos, não estão a consumir menos dados, estão a consumir mais dados, estão a falar mais minutos. A queda que estamos a ter é toda e mais devido a preço. E, portanto, hoje em dia, assim, com 7,5€ por mês, há chamadas ilimitadas, videochamada ilimitada, alguma internet para a utilização básica. Portanto, em termos de preço, creio que dificilmente encontrarão um mercado onde essa acessibilidade seja idêntica, mesmo no estado de compra, ou quiser, vão à Roménia, à Grécia, ou quiserem, portanto, isso está por um lado. Outra questão é o acesso. E há a questão, e aqui há duas vertentes. Há o LTE, que nós acreditamos que é o futuro, sendo o futuro, é um futuro que tem um prazo de renovação da base de equipamentos que é a que é. Hoje em dia não há equipamentos LTE terminais para smartphones, que é abaixo de €500, portanto estamos a falar de percentil 99 das vendas de equipamentos. Foi a razão pela qual nós, enquanto Vodafone, achámos que fazia sentido investir no espectro de 900 MHz para dar serviço 3G que abrange já a base instalada. E com essa base, contamos, dentro de 2, 3 anos, estar a dar um serviço de banda larga real à esmagadora maioria da população portuguesa. Quando se diz que hoje em dia a cobertura 3G é já de 99% do país, é correto. No entanto, os débitos que estamos a falar são os débitos que foram estabelecidos como referência no concurso 3G. Portanto, quando estamos a falar do MTS 900, que é um palavrão que se fala muito por aí, e que tem a ver precisamente com esse bloco de espectro adicional que nós comprámos, o objetivo é precisamente levar bandas largas, que para nós são definidas como 1 megabit dentro de casa. Isto já começa a ser banda larga, já permite ver um vídeo no YouTube, já permite fazer um upload de fotografias, etc. E o objetivo é, a muito breve trecho, conseguir levar isso à esmagadora maioria, estamos a falar mais de 90% da população portuguesa. É nisso que estamos a investir, mas isso é algo que depende da tecnologia. Ou seja, a física tem limitações que a boa vontade humana não ultrapassa. E os 2.1 GHz é aquela chatice que atenua muito depressa e, portanto... Tenho que te cortar a palavra, agradecer ao painel e pedir ao excelentíssimo Sr. Secretário de Estado, Carlos Oliveira, que possa fazer o encerramento deste painel. Muito obrigado. Assim é, os senhores oradores também podem permanecer, por favor. Vamos então agora ouvir o Sr. Secretário de Estado do Empreendedorismo, Competitividade e Inovação, que vai encerrar esta sessão. Muito obrigado, muito boa tarde a todos os presentes, ao painel. Queria começar por agradecer naturalmente à APDC o convite e por felicitar a Associação Portuguesa de Desenvolvimento das Comunicações, a APDC, pela realização deste 22º Congresso e saudar todos os membros da sua direção. E agradecer também à APDC porque já há mais de 1 ano e meio que não tinha a oportunidade de ouvir um painel tão tecnológico e fico muito feliz por ainda perceber o que aqui se disse e até os próprios desafios que aqui foram lançados entre operadores e fornecedores de tecnologia. Este Congresso da APDC tem vindo a afirmar-se ano após ano como o grande fórum nacional de debate das tecnologias de informação e comunicação e também dos desafios da sociedade. É um evento que tem merecido a atenção crescente do público e que tem, acima de tudo, sabido renovar-se, inovar e introduzir novas formas de participação. O tema deste ano do evento, um mar de oportunidades, é sem dúvida um tema mobilizador, quer seja numa leitura que eu diria mais estrita, a do mar, quer seja na sua leitura mais aberta da imensidão de oportunidades que o setor tem. E são inegáveis estas oportunidades para o setor das TIC e que são oportunidades que estão à frente de todos nós e o impacto positivo que a concretização devida destas oportunidades possa vir a ter no impacto na economia nacional e na ajuda que pode dar ao país para sair da difícil situação em que se encontra. O desenvolvimento deste setor passa necessariamente pela capacidade de competir e de inovar dos seus atores.
Sabemos que os empreendedores que aqui hoje estão presentes estarão à altura de vencer os desafios da criatividade e da oferta de novos produtos e soluções capazes de responder às exigências de um mercado cada vez mais global e cada vez mais aberto. Nos próximos anos, a economia portuguesa precisará de criar as condições para assegurar ritmos de crescimento expressivos e de reforçar a aposta no aumento das exportações de bens e serviços transacionáveis de maior valor acrescentado. Entendemos também que o reforço da competitividade e uma trajetória sustentada de recuperação económica e de crescimento passará por um conjunto de fatores que elenco, sem ser extensivo, mas vou referir aqui a alteração substantiva do padrão da economia portuguesa, nomeadamente a promoção de uma aposta na reindustrialização do país. E quando falamos de uma aposta na reindustrialização do país, não falamos naquilo que foi a reindustrialização ou industrialização na primeira nem na segunda Revolução Industrial, mas sim numa nova e terceira Revolução Industrial, onde claramente setores menos tangíveis, como os setores das tecnologias de informação, terão um papel fundamental nesta reindustrialização do país e da Europa. Por outro lado, teremos que atrair mais investimento inovador, reprodutivo, capaz de criar emprego qualificado e de promover sinergias, seja investimento nacional, seja investimento internacional. E, por outro lado, a promoção da internacionalização e o aumento das exportações, em particular neste setor das tecnologias de informação, que poderá ser mobilizador e fundamental também para o aumento daquilo que é o ritmo de exportações nacionais. Portugal, em 2011, exportou 35,5% do seu PIB, um recorde histórico, mas um recorde histórico que tem um sabor que eu diria, quando na comparação com outros países europeus e com a média europeia, um sabor ainda um pouco amargo. A média europeia de exportação em percentagem do PIB anda na casa dos 42%. Portugal está a convergir e este ano iremos por dois fatores, um mais positivo do aumento sustentado das exportações, outro menos positivo, que é a redução do PIB, mas iremos conseguir convergir um pouco mais com a média europeia. Mas, se olharmos para países da dimensão similar a Portugal, as exportações muitas vezes andam nos 50%, nos 60%, nos 70% e às vezes até nos 80%. E, portanto, o grande desafio que o país tem é, de facto, uma aposta nos mercados internacionais, tendo naturalmente serviços e produtos desenvolvidos no mercado interno para satisfazer e para suportar esta alavancagem na exportação. Neste painel em que tenho o prazer de estar e de participar, tendências tecnológicas ou trends tecnológicos, eficiência e produtividade, discutiu-se de alguma forma o impacto que as tecnologias da informação, comunicação e eu diria mais até a área das telecomunicações podem ter no aumento da produtividade e da competitividade e no aumento do valor acrescentado para o país, seja para os cidadãos, seja para as empresas. Contudo, sabemos que as indústrias tecnológicas não garantem só por si mais competitividade às empresas e à economia. É essencial o desenvolvimento de novos conteúdos, de produtos e serviços e de processos organizacionais e de gestão mais eficazes para uma melhor relação entre clientes e fornecedores e diria que também com os cidadãos. E Portugal progrediu em termos de sociedade de informação e inovação nos últimos anos, na última década, diria, principalmente ao nível das infraestruturas de comunicações e nas tecnologias de acesso à internet. Contudo, é preciso ir mais longe, apostar na excelência, na melhoria das qualificações, aproveitar todo o potencial das tecnologias da informação e comunicação e apostar em áreas distintivas como o design e como o marketing. Como aqui foi dito, eu diria que Portugal apostou no hardware, nas infraestruturas, precisa agora claramente de apostar na camada de software, em fornecer em cima de toda esta infraestrutura instalada os serviços, os produtos que tragam competitividade às empresas e aos cidadãos. E Portugal possui uma capacidade tecnológica instalada importante. Há agora que a potenciar para o desenvolvimento de novos modelos de negócio e de novas atividades de suporte às empresas que gerem ainda mais valor acrescentado para a economia nacional. E dada a situação nacional e internacional que estamos a atravessar, as restrições orçamentais e os efeitos da crise económica e financeira, quer em Portugal, quer na União Europeia, levam-nos a que o foco da nossa atenção tenha que ser na eficácia das políticas e no real impacto destas na economia nacional.
Minhas senhoras e meus senhores, uma das prioridades das políticas públicas para os próximos anos é de conseguir acelerar o processo de transformação do conhecimento em inovação e em valor económico e social. Precisamos de aumentar os níveis de produtividade e a capacidade competitiva do nosso país nos mercados globais. Para isso, é fundamental, em primeiro lugar, apostar na internacionalização das nossas empresas e na sua inserção nas redes internacionais de conhecimento e de inovação e aproveitar os fundos comunitários e os programas comunitários em ciência, tecnologia e inovação para este desígnio. Estou a falar-vos não só do ainda existente Framework Program 7, FP7, mas também do futuro Horizon 2020 e do COSME 2014-2020. Em segundo lugar, temos que estimular o licenciamento e a comercialização de propriedade intelectual nacional, baseada neste conhecimento que é gerado nos nossos centros de saber e que possa ser útil para novas empresas, para novas startups, mas acima de tudo para empresas já estabelecidas e para empresas internacionais. Temos também que promover o desenvolvimento de competências internas das PMEs para a inovação. Tendo um tecido empresarial com mais de 95% de empresas que são PMEs, a aposta fundamental na inovação nestas pequenas e médias empresas é fundamental para que seja possível que estas empresas sejam competitivas e que possam exportar e serem competitivas nos mercados internacionais. É também necessário estimular a nossa indústria mais tradicional para uma aposta na excelência e na inovação através de políticas de reindustrialização que já referi. Aliás, gosto sempre de referir, quando estamos em contextos de falar de tecnologia e de indústrias mais avançadas, dos nossos setores tradicionais. O têxtil, o calçado, o mobiliário são exemplos de indústrias e de setores que há 10 anos atrás eram tidas como indústrias pouco viáveis ou sem interesse para o país. A realidade é que a aposta de muitos destes empreendedores e empresários na inovação, no foco, no aumento da competitividade, em encontrarem os seus nichos de mercado e, por exemplo, decidirem que não é competir em volume com a China que vão vencer a batalha, mas sim na qualidade e na especialização, fez com que estes setores hoje tenham importância redobrada nas nossas exportações e que, apesar das dificuldades e da crise, tenham vindo a exportar em volumes consideráveis e até acima, por exemplo, na área do têxtil. O têxtil hoje exporta, o ano passado exportou mais de 4 mil milhões de euros, acima daquilo que exportava antes do início da deslocalização do têxtil há mais de uma década atrás. Mas há outras prioridades, como a criação de uma indústria mais competitiva das tecnologias de informação nos mercados internacionais, capaz de criar valor, capaz de criar empregos qualificados e capaz de atrair investimento e apostar em áreas como, por exemplo, o nearshoring. Aliás, foi referido aqui no painel a importância da atração de investimentos internacionais para Portugal. Isto tem acontecido neste setor. Aqui foi referido um caso, o caso da Nokia Siemens, mas também o caso da Cisco há mais algum tempo atrás, mas também a própria Huawei, que tem apostado em Portugal para a colocação de alguns dos seus centros de desenvolvimento ou centros de atendimento. E isto é uma área onde Portugal tem características únicas para poder competir com outros mercados e, portanto, uma aposta no nearshoring é claramente uma aposta que o setor está a fazer, nós temos conhecimento disso e o Governo quer apoiar naquilo que seja possível o aumento deste tipo de investimentos. E é por isso fundamental que as empresas pensem no longo prazo, numa lógica de cooperação e de inserção em redes internacionais e redes nacionais. Mas é também importante que as empresas que estão em Portugal, nomeadamente as grandes empresas, quer internacionais, quer nacionais, que estão em mercados internacionais, sejam parceiros ativos das PMEs portuguesas no seu processo de expansão e no seu processo de desenvolvimento. Muitas vezes é fundamental para as startups terem casos de sucesso nos seus países de origem e os presentes aqui neste painel, mas como outros, têm um papel fundamental, como digo, numa perspectiva de competitividade e não de fazer qualquer tipo de favor a estas empresas, mas é público e notório que temos um conjunto de startups de base tecnológica que têm feito um trabalho muito interessante e que podem ter aqui um apoio fundamental destas grandes empresas, sejam elas nacionais ou internacionais. E é um desafio que convém recuperar e colocar no topo da agenda. Por outro lado, temos estas empresas de excelência e temos grandes empreendedores que muitas vezes têm sérias dificuldades nesta entrada nestes mercados internacionais e por isso é necessário o reforço de todos e o apoio de todos para ultrapassarmos estas barreiras e sermos mais competitivos à escala global. E foi neste sentido que o Governo lançou em dezembro passado o Programa Estratégico para o Empreendedorismo e para a Inovação.
cujos objetivos centrais são o fomento de uma sociedade mais empreendedora, o alargar da base de empresas inovadoras e exportadoras e a construção de um país em rede, inserido em redes internacionais de conhecimento, de inovação e de empreendedorismo, e almejarmos que até 2020 Portugal possa estar no segundo grupo de países mais inovadores, segundo o Innovation Union Scorecard da União Europeia. Este programa é um programa em colaboração com a sociedade civil e é um programa que requer um envolvimento de todos e cujas 4 fundamentais áreas de intervenção são a promoção e o alargamento das competências em inovação e empreendedorismo, mobilizando as instituições de ensino, as empresas e as comunidades locais. Queremos que a aversão ao risco, o aceitar a falha seja minimizada, que o aceitar da falha num processo de empreender faz parte desse mesmo processo e por isso lançamos algumas iniciativas, nomeadamente o programa Inova, que o ano passado, que no início deste ano teve mais de 200 escolas envolvidas para que os nossos jovens dos ensinos básico e secundário possam também começar a dinamizar estas suas atitudes para o empreendedorismo. Naturalmente que o objetivo não é que cada um destes jovens seja um empresário, mas é que cada um destes jovens possa ter uma orientação para a ação e para ajudar no futuro o país nos grandes desafios que se nos colocam. A segunda área de intervenção do programa tem a ver com a dinamização da inovação empresarial, mas acima de tudo com um desígnio que deve ser um desígnio nacional, que é a articulação do sistema científico e tecnológico com a indústria e com as empresas, promovendo a investigação aplicada à resolução de problemas de mercado e às necessidades do mercado, fazendo com que se valorize e se crie valor económico e emprego qualificado a partir do enorme acervo de conhecimento que existe nas nossas universidades e nos nossos centros de saber e que, infelizmente, não tem sido utilizado para criar o valor económico e o valor de emprego que poderia e, portanto, este é um grande desafio que o Governo está a atacar de frente com todos estes atores e que em breve iremos falar sobre ele em mais detalhe. A terceira área de intervenção é o estímulo ao empreendedorismo, na sua internacionalização das empresas nacionais e a inserção nas redes de conhecimento, seja um empreendedorismo mais qualificado, baseado em conhecimento, em inovação e que irá ajudar as médias e grandes empresas do futuro, seja também a aposta num empreendedorismo mais de base local, mais de base regional, que crie as pequenas e médias empresas que venham a ser, que venham a apoiar ou que venham a ser uma forma de maior coesão social e muitas vezes como uma forma de resposta a um desemprego e também, naturalmente, o desenvolvimento do entrepreneurship, do empreendedorismo dentro das organizações, muito importante numa altura em que grande parte das nossas empresas têm enormes desafios para a sua competitividade. E, por fim, a adoção, em quarto lugar, a adoção de políticas para financiar o empreendedorismo e a inovação. E aqui referia brevemente, para não vos maçar, por exemplo, a reforma do capital de risco público que foi executada, que foi lançada em junho passado e em que o Estado português passou a ter um único operador de capital de risco para que possa apoiar, por um lado, o empreendedorismo e a inovação e a criação de novas empresas, mas também o apoio a empresas em fase de desenvolvimento na sua aposta na internacionalização e também apoiar com o setor privado o desenvolvimento de um setor e de uma indústria de capital de risco pública que é fundamental para termos um país mais empreendedor. Também a referir a aposta no redirecionamento do CREN, na agenda de competitividade do CREN, para aquilo que é a inovação, o empreendedorismo, a criação de emprego e a aposta na competitividade dos diversos setores. Referia, por último, nesta fase também o recente programa apresentado Mais Empresas, um pacote que pretende que Portugal se torne numa Startup Nation. Acabamos de lançar um programa que apoia e financia a criação de startups, desde a ideia, passando pelo arranque até o desenvolvimento. Este programa tem, na primeira fase de ideia, antes de existir a empresa, o passaporte para o empreendedorismo, não vos vou amassar com detalhes. Numa segunda fase, desde o Vale Empreendedorismo, o Vale Inovação, o sistema de incentivo qualificado, de incentivo ao empreendedorismo qualificado, também entre o arranque e o desenvolvimento, o programa de ignição na Portugal Ventures, que pode apoiar até 750 mil euros em capital novas startups ou startups que queiram avançar para uma fase seguinte e, portanto, passamos a ter em Portugal um sistema que pretende financiar, apoiar a criação de novas empresas, naturalmente com o apoio de mentoria e com o apoio da sociedade civil, porque o setor público não pode e não deve fazer tudo nesta matéria. Minhas senhoras e meus senhores, o Governo entende que a melhoria da competitividade das empresas passa também por uma melhor utilização das tecnologias de informação, da internet e de instrumentos do mercado digital, pelo aumento da literacia digital e o combate também à infoexclusão.
Neste sentido, foram já definidas e está em discussão final a nova Agenda Digital Nacional e as suas prioridades, agenda esta que deverá ser aprovada ainda este ano. Este processo está a ser liderado pelo Ministério da Economia e do Emprego e resulta de um esforço conjunto entre o Estado e a sociedade civil, em particular diversas associações ligadas ao setor das tecnologias de informação e comunicação, nas quais se inclui a APDC, como não poderia deixar de ser. Esta nova Agenda Digital Nacional será uma verdadeira agenda digital do país e não apenas uma agenda digital do setor público e, portanto, é uma agenda digital que ambiciona uma mudança naquilo que é o panorama e a aposta numa economia que tem que ser cada vez mais digital. E apostará em algumas das seguintes, ou as prioridades desta nova agenda digital serão o acesso à banda larga e o mercado digital, em particular a preparação das nossas empresas para aquilo que é a criação de um mercado único digital que está a ser debatido a nível europeu. Em segundo lugar, o investimento em investigação e desenvolvimento e inovação. Em terceiro, a literacia, qualificação e inclusão digital. Em quarto lugar, o combate à fraude e evasão fiscal. Em quinto lugar, a resposta aos desafios da sociedade. E, em último lugar, o empreendedorismo e a internacionalização do setor das TICs. Em cada uma destas áreas estão previstas várias iniciativas que constituem um elenco aberto, suscetível de alargamento e para o qual concorrem a concretização, e que concorrem, aliás, para a concretização das prioridades definidas para esta nova agenda digital. E um primeiro resultado já desta articulação entre o setor público e o setor privado foi o lançamento há cerca de 2 semanas do programa PME Digital, um programa de parcerias destinado a aumentar a produtividade e a competitividade das micro, pequenas e médias empresas através da utilização de mais tecnologia de informação por parte, em particular, das micro e pequenas empresas. O papel do Estado aqui é de estimular, faz o papel de facto, fazer e dinamizar esta prioridade, sendo que depois temos 15 parceiros privados e o IAPMEI e a ACEPI como mentores e mobilizadores para esta ação, que nos parece fundamental. E através do programa PME Digital estão já ao dispor de muitos milhares de microempresas e de PMEs um pacote de soluções de modernização e de serviços tecnológicos a preços acessíveis, e estas novas ferramentas informáticas disponibilizadas pelo programa PME Digital vão então permitir, e a nossa ambição é que em 3 anos mais de 30 mil micro e pequenas empresas que ainda hoje ou não têm acesso à internet ou se têm acesso à internet não tiram partido de ferramentas de produtividade, o possam passar a fazer. E apesar das dificuldades conjunturais que, como se sabe, a Europa e Portugal atravessam, o setor das TIC continuará a ter, certamente, nos próximos anos, um papel decisivo no desenvolvimento da nossa economia, criando riqueza, postos de trabalho qualificados, contribuindo para a melhoria do nível de vida das nossas populações. E o currículo das nossas empresas e dos nossos empresários dá-nos essa certeza. E, em resumo, e para terminar, os grandes desafios que temos pela frente, e claramente o setor privado aqui, e uma estratégia para o setor das TIC tem que ser feita pelo setor privado e não pelo Estado. O Estado aqui terá um papel de mobilizador, um papel de facilitador e de, acima de tudo, permitir que sejam baixadas as barreiras administrativas, a burocracia, para que este setor, em particular, se possa desenvolver, possa exportar mais e possa, de facto, ter um maior impacto na economia. Para isso, precisamos de uma estratégia clara e ambiciosa que este setor apresente para o desenvolvimento e crescimento que tem, como disse, obrigatoriamente passar pela sociedade civil e pelos atores privados. Por outro lado, uma cooperação, o desafio é o desafio de uma cooperação entre os diversos representantes do setor das TIC e o Estado, para que o país possa ser reconhecido lá fora como um país onde a tecnologia é um país de tecnologia, e isto nos permite aumentar exportações e atrair investimentos. Por outro lado, é preciso o apoio das grandes empresas, sejam elas nacionais e internacionais, às PMEs, no sentido do seu crescimento e internacionalização. E, por fim, um crescimento e um incremento do empreendedorismo qualificado em tecnologias de informação e comunicação para que se criem as tais médias e grandes empresas do futuro do país. Termino agradecendo mais uma vez o convite da APDC para aqui estar, desejando as maiores felicidades para a Associação e todos os seus membros e dizer-vos que o Governo conta com todos vós para vencer estes desafios, os desafios que temos pela frente,
o desafio do nosso futuro e o desafio de um futuro para Portugal, um futuro promissor em que todos acreditamos. Muito obrigado e o resto de bom congresso. Obrigado. Assim termina esta sessão. Agradecemos a participação do Sr. Secretário de Estado e, naturalmente, também aos oradores e moderadores deste painel. Vamos agora a uma pausa breve e a última deste congresso. Daqui a cerca de 10 minutos iniciaremos mais uma emblemática e certamente participada sessão do Estado da Nação das Comunicações. Dentro de 10 minutos reencontramos-nos aqui. Muito obrigado. De forma mais rápida e gratuita. Em full screen, enquanto navega na internet ou noutras aplicações. Aplicação RTP para Windows 8. Instale